Então vamos lá, o ponto negativo da gente só repetir o jeito que a gente foi educado quando era criança com os nossos filhos é que se a gente teve uma infância que não foi tão positiva assim, se de repente a gente levou palmada, chinelada, tapa, castigo, punição, enfim, o que que fica? E o que que a gente vai fazer com os nossos filhos? A primeira impressão que fica, e eu vou falar isso pra vocês porque muita mãe me escreve às vezes falando exatamente essa frase que eu vou colocar. Eu apanhei quando era criança e hoje eu tô aqui adulta e tô bem e não morri. Então quer dizer, se eu apanhei quando era criança e não morri, tá tudo certo eu fazer da mesma forma com os meus filhos, né? E aí, olha que curioso como a gente é extremista, exagerado, né? Ah, quer dizer que porque eu não morri tá tudo bem, vale fazer isso na educação, né? Eu só vou descartar o que mata, o que morre. E a pergunta que fica é que você não morreu, mas quanta coisa dentro de você pode ter morrido por conta de punição, de castigo, de tapa que você levou, né? Que talvez você nunca nem tenha se dado conta. Pesado, mas pra gente pensar. Então, às vezes, uma perseverança na vida, criatividade, a essência que você tinha. Quanta coisa pode ter deixado de existir e ter morrido em você por conta desse tipo de prática que você recebeu, né? De violência, de agressividade, não só de tapa, de castigo, de punição, mas de muita coisa que não seja positiva, assim, de uma comunicação negativa mesmo. Então, vejam como é, a gente tem o costume de polarizar as coisas, né? E polarizar e ir para os extremos sempre é muito perigoso. Por quê? Antes da gente chegar no preto e antes da gente chegar no branco, existe aqui no meio uma paleta inteira de cores. Então a gente não precisa ser extremista. Não é porque eu apanhei que eu posso bater. E também não é porque eu entendo que, ok, legal, já entendi, castigo não funciona, bater não dá certo, não é o que resolve na educação. Então eu vou para o outro extremo e o meu filho vai ser criado sem regra, sem limite. Não é isso. E essa é a principal confusão que fica, né? E aí muita gente me fala, mas se eu não vou bater, se o meu filho não apanhar, ele não vai aprender. Porque essa pessoa, e não tem maldade nisso, né? Não é pra gente julgar ninguém, é pra gente entender, até então só conhece esse tipo de recurso na educação, certo? Porque ela aprendeu assim, quando ela era criança. Mas a gente não precisa vir pra cá. Quem disse que porque vai ter uma comunicação positiva, que porque não vai bater, não vai ter punição, não vai ter castigo, não vai ter regra? Ninguém falou que não vai ter regra. Criança precisa de regra, precisa de limite sim, precisa respeitar o espaço de autoridade de pai, de mãe. Criança precisa ter tudo isso. Só que é o nosso costume de ir para esses extremos, né? Puxa, então se eu não vou bater, não vai ter regra. E eu não falei isso, ninguém falou isso. Aí a gente confunde esse ser firme com ser agressivo e o ser gentil com ser mole, ser permissivo e deixar a criança fazer o que ela quiser e não tem nada a ver com isso. E da onde que eu trago essas informações assim, né? Da onde que vem essa história da gente ter a tendência de repetir o padrão que a gente recebeu quando era criança de educação dos nossos pais, a gente repetir isso com os nossos filhos. Não sou eu falando. Tem muito estudo, muita pesquisa que mostra isso para nós. E em 2006 até eu fiz uma pesquisa assim, quando eu estava na psicologia, ainda no curso de psicologia, fiz com outras 3 psicólogas, uma pesquisa super legal. Então a gente foi em campo, entrevistou mulheres de gerações diferentes da mesma família, então avó, mãe, filha, e isso se comprova. Muitas outras pesquisas vieram depois disso, essa minha já está até, 2006, 15 anos, né? Muita coisa surgiu depois disso e comprova exatamente a mesma situação, que existe uma tendência muito forte, por sinal, da gente repetir esses padrões, né? Então, do jeito que eu fui educada, eu vou educar os meus filhos. E o que tem de conclusão nisso tudo, nessas pesquisas? Existe principalmente 2 formas da gente quebrar, romper com esse padrão de estilo parental. O que é um estilo parental? Vou falar bastante sobre isso aqui. É o estilo do pai e da mãe guiar os filhos, as crianças no processo de educação. Então isso a gente chama de estilo parental, né? Pra gente romper o estilo parental que os nossos pais tiveram com a gente gente leva em consideração principalmente 2 coisas. A primeira, que é a mais importante, é estudar, aprender sobre o tema, aprender a ser mãe, aprender a ser pai, né? Se interessar por isso, como vocês aqui agora, esse é o principal. Se você quiser mudar um padrão ou romper com o que você teve de antigamente, você estudar é o melhor caminho. E o segundo ponto é o apoio do cônjuge. Então,
ajuda muito nesse sentido também. Tudo bem, Adri? E aí, essa pesquisa, gente, eu me lembro assim que teve mulher que falava que na época de criança dela, ela lembra de ter sido muito amada pelos pais, de ter sido muito respeitada, de ter espaço como ser humano. Então essa mulher, quando se tornou mãe, fez exatamente a mesma coisa com o filho dela. Ela estava mais sensível para perceber as necessidades do filho. Teve mãe que falou que lembrava da época de infância ter tido muita incentivo à autonomia e à independência, o que é bem legal também. Então essa mãe, quando teve filho, repetiu isso com o filho, fez ele ser protagonista da própria vida dele, tudo isso é muito positivo. Mas e quando a criação tinha sido negativa, isso também se repetiu. E aí durante 20 anos, 2 pesquisadores seguiram assim várias gerações de criança que tinham vivenciado situações de violência, de agressividade em casa, e a conclusão é que quando eles se tornaram adultos, 20 anos depois, todos eles se tornaram agressivos também. Então a transmissão intergeracional, né, transmissão entre as gerações de agressividade, esse é o ponto muito ruim da coisa. Então, depois se vocês quiserem até coloco aqui o nome da minha pesquisa, para vocês pesquisarem, verem no Google, é curtinha, é bem legal de ler, bem dinâmica. Mas é grave porque às vezes a gente não se dá conta que um castigo, um tapinha, uma batida, uma coisinha assim, né? A gente não imagina o quanto vai reverberar em outras gerações ainda. E reverbera, a agressividade vai se transmitindo. Isso eu estou usando aqui o exemplo só da agressividade, né? Sem falar de outras coisas. Não é sempre do pai e da mãe brigar com a criança, mas a criança que vivencia briga entre o casal, briga entre os pais, por exemplo, tudo isso passa, né? Fora que num momento, por exemplo, quando a criança está, às vezes, desobedecendo ou está tendo mau comportamento, o que a mãe, o que o pai faz normalmente, né? Tenta romper esse comportamento brigando, ou castigando, ou gritando, ou qualquer coisa que não seja um recurso muito nobre na educação. E aí essa criança, em vez de melhorar o comportamento, fica mais irritada, aí a mãe grita mais alto, aí a criança faz uma birra em cima porque ficou pior com aquilo, aí a mãe se irrita mais e vai colocar de castigo, e depois do castigo a criança fica mais nervosa e piora o comportamento, e só piora o comportamento. Porque a gente não se dá conta que a gente é que está fazendo isso com a criança. A gente está alimentando esse ciclo aí do estresse, né, do mau comportamento. Por que a gente está alimentando ele sem querer? Não é por mal que a gente faz isso? Claro que não, né? Porque a gente foi ensinado que castigo precisa existir, que a criança precisa sentir na pele para aprender, que a criança... Olha essa frase, que doida, como é. E é bem como a gente pensa mesmo, né? Sem se dar conta. A gente imagina que para se comportar melhor, a criança precisa antes se sentir pior. Mas qual que é o sentido disso? Não tem sentido nenhum, né? Mas a gente não percebe isso e só vai repetindo esse padrão. Então, assim, de tudo que eu falar aqui hoje, se vocês entenderem... Isso aí, Lucas, clica no coração, ó, tô com o Lucas, acabei de ler. Clica no coração, clica no aviãozinho para compartilhar essa live com mais gente também. Manda para as amigas, para mães, para pais, para quem for educador, para quem tiver criança por perto, que é uma live bem legal, assim. Recheada de conteúdo, vocês já vão ver, para poder entender esses estilos parentais todos, para ver onde é que está a questão do mau comportamento da criança, é super interessante. Isso aí. Lucas, eu mandei aqui, viu? Mandei para vários já antes da gente começar. A questão dessa nossa frase, né, da gente achar que a criança precisa, para se comportar melhor, se sentir pior antes, é muito desconexa. E aí eu vou falar uma coisa para vocês para ficar bem visual, para dar para entender bem direitinho o que acontece, o que se passa, e que se vocês entenderem isso dessa live, para mim tá maravilhoso. Já consegui fazer a minha parte, que é a seguinte: a criança é a consequência e nós adultos somos a origem. Então, se a gente quer que a criança mude algum comportamento, a gente precisa lembrar que ela é um ser humano em formação, em desenvolvimento, e que depende da gente justamente para se desenvolver. Então, se a criança tem alguma coisa que precisa mudar, eu preciso enxergar isso em mim antes, como mãe, como pai, como educador, porque eu sou a origem. Vou explicar. Então, eu tô aqui no meu computador, abri um arquivo Word, tô escrevendo um texto qualquer no Word, e aí mando imprimir essa folha do Word. Quando eu imprimo a folha do Word, eu pego lá a folha do Word, tá aqui a folha, beleza, peguei.
E aí eu vou ler o meu texto, e de repente eu descubro que tem uma palavra escrita errada. Aí o que eu faço? Eu pego uma caneta azul ainda, peguei aqui, né? Pego uma caneta e corrijo no papel a palavra que tá errada. Então, eu vou corrigir. Opa, saiu uma palavra errada, corrigi aqui no papel, tá? E mando imprimir de novo esse texto. E pego de novo o novo papel com o texto e a mesma palavra vai estar com o mesmo erro. E aí eu corrijo de novo a caneta no papel aquela palavra. E mando imprimir pela terceira vez o texto e de novo eu vou ler o texto e a mesma palavra está com o mesmo erro. E, gente, isso vai se repetir as infinitas vezes, né? Por quê? Porque eu não estou arrumando na origem. Eu estou fazendo um conserto paliativo. Eu estou consertando isso no papel. E isso não vai resolver. Mesma coisa que, então, a gente puxar esse nosso exemplo, né? Fazendo essa analogia, eu querer consertar só na criança, sem enxergar a origem de toda a situação. Entende? Assim, a origem, esse computador sou eu adulto. Então, se eu quero que a criança mude, eu preciso mudar. Eu preciso antes me enxergar como mãe, me enxergar como pai, enxergar que tipo e como que eu estou passando essa educação para ela, que valores que eu estou transmitindo, o que eu estou ensinando, o que ela está aprendendo, entende? E assim, eu falo, né, sobre mudar e tudo, e a gente romper esses padrões, se quiser, é claro. Estou só acenando aqui pro pessoal. Oi, tudo bem? Mata aqui também. Se quiser, então, a gente parte do seguinte pressuposto. Puxa, tô entendendo, já tô vendo que uma comunicação que não é positiva não funciona, já tô vendo que bater não funciona, tô descobrindo recursos nobres da educação agora, legal. Então eu quero mudar, como mãe, como pai, pro meu filho mudar. Beleza, esse é um ponto. Então, um ponto de qualquer mudança. Se eu for me mudar, sei lá, vou me mudar aqui do apartamento. Tomei uma decisão agora que eu vou me mudar. Exatamente isso, Michele. A gente é completamente o espelho das crianças. As crianças estão absorvendo, observando, aprendendo tudo o tempo todo que a gente faz. Cada gesto, cada ação, como a gente responde, como a gente fala, como tudo. E criança é uma esponja mesmo. Especialmente assim nos primeiros anos de vida, nosso cérebro tem uma neuroplasticidade tremenda, né? Então, para eu mudar, se eu quero mudar, a primeira coisa é tomar uma decisão. Então, tomei uma decisão, eu quero me mudar do apartamento. E o segundo ponto, que é definitivo para uma mudança, é para onde eu vou me mudar, né? Não adianta eu querer me mudar sem saber para onde eu vou. Usando aqui de exemplo uma mudança física mesmo. Então, vou sair do apartamento, eu vou para onde? Esse é o segundo ponto. Então, na educação, o que eu vou mostrar para vocês agora? Se vocês sentirem que faz sentido esse novo caminho, quais são os caminhos possíveis na educação? O que existe? O que é mais efetivo? O que é mais eficiente para educar os filhos? Que bom, Dani, que você gostou da analogia. Eu gosto de usar exemplos assim que fica mais claro para a gente perceber, né? Existe um quadrante, que é o quadrante dos estilos parentais, que mostra para nós, então, esses caminhos possíveis da mudança. Para onde a gente pode ir se a gente quer mudar o nosso estilo de ser como mãe e como pai, né? Vamos ver se dá certo, ó. Tá dando para ver uma foto que eu coloquei? Primeira vez que eu tô usando isso assim. Vamos ver se alguém me responde. Só me fale se está dando para ver um quadrante na tela. Coloquei aqui para ficar mais visual. Então, esses são os caminhos que existem na educação, na hora da gente ver para onde a gente quer ir para educar os filhos, né? Então, vocês estão vendo que tem dois eixos ali. Um eixo da gentileza e o eixo X da firmeza. O que é a firmeza na educação? Entenda-se pulso firme mesmo. Então, você se colocar como autoridade de pai, autoridade de mãe, você ser firme para a criança entender e respeitar isso. E o que é essa gentileza? Entenda-se afeto, amor, vínculo, a gente chama de gentileza, né? E aí a gente tem ali, então, aquele azulzinho, um primeiro quadrante, que é o estilo parental, o estilo de ser mãe, de ser pai autoritário, que é o quê? Uma firmeza muito alta com uma gentileza baixa. Então, são os pais que, normalmente são aqueles pais que pedem uma obediência cega da criança, né? Que eles só mandam e a criança tem que obedecer, ponto. E a criança obedece não por respeito, normalmente por medo. Aqui mora normalmente aqueles quadros de agressão, de violência, de castigo, no autoritarismo. Aí, indo para o lado esquerdo, a gente tem um quadradinho roxo, que é outro estilo parental, que é o negligente. Aí tudo é baixo. Firmeza é baixa, gentileza é baixa, ou seja, são as crianças que são literalmente negligenciadas, né? Não recebem amor dos pais,
não tem regra para seguir, não tem ordem para cumprir. E aí, normalmente, são as crianças que, quando se tornam adolescentes, infelizmente se perdem no caminho aí da vida porque não resgatam na memória nenhum tipo de amor dos pais e não lembram de ter regras, enfim, é totalmente negligenciado, né? Aí a gente vai ali para cima no quadradinho vermelho, que é o estilo parental permissivo. Então vejam como é delicado e como é tênue a gente confundir as coisas da firmeza e da gentileza com a permissividade ou com a agressividade. A agressividade está no quadrante azul do autoritário. A permissividade chegou agora aqui em cima, que é o quê? É o pai que tem pai, a mãe, né? Uma gentileza alta, mas uma firmeza baixa. Então são aqueles pais que deixam a criança fazer tudo. A criança faz o que quer, do jeito que quer, quando quer, sabe assim? Aquelas crianças que não têm limite, não têm regra e fazem por conta. Por que isso? Porque esses pais são muito permissivos, são muito queridos, muito amorosos com a criança, mas não colocam regra. E aí é um degrauzinho muito sutil que a gente tem que cuidar para não tropeçar nele e cair nessa permissividade, né? Que vem a confusão quando a gente fala em uma educação positiva, em uma educação mais democrática, que considere a criança como um outro ser humano, que tem voz, que tem que ter vez. A gente cair nessa permissividade, não tem nada a ver com isso. O quadrante verde, que é o melhor caminho que a gente pode esperar da educação, que é o mais efetivo, eficaz, assertivo, enfim, para as crianças, é o verdinho, que é o estilo parental autoritativo. Aí, finalmente, a gente chega na gentileza alta e na firmeza também alta. Ou seja, no equilíbrio. São pais que conseguem ser firmes e gentis ao mesmo tempo. E a Nicole tá aí? Que legal, Adri. Sejam todos bem-vindos. Gladys também, Matheus também. Tô dando oi pro pessoal aqui acenando. Esse caminho do equilíbrio é o que a gente espera da educação, entende? A gente, as crianças especialmente, né? Que sejam pais de pulso firme, com autoridade de ser pai, de ser mãe, de colocar regra, pedir para a criança seguir aquelas orientações, aqueles combinados, mas não pedir uma obediência cega. Mas com muito amor sempre, com muito respeito, com muita gentileza, né? Vamos ver se eu consigo sair daqui. Aí, até que foi fácil. Depois eu posso deixar aqui nos stories também para vocês verem esses quadrantes. E nessa pesquisa minha que eu fiz, lá em 2006, também falei muito sobre esse estilo autoritativo, né? E aí a gente precisa cuidar para não entender esse afeto, essa gentileza, esse amor como aquela coisa super protetora do pai, da mãe, tratar a criança como um bibelô, não deixar ela fazer nada, fazer tudo por ela. Não é isso que a gente pretende, não é isso que a gente prega, não é isso que a gente quer. Pelo contrário, a criança precisa ter a autonomia dela desenvolvida, precisa ser criada, se ela tem regras, com liberdade, que só assim que a gente tem uma liberdade efetiva, precisa ter diálogo. Então é um tipo de educação, esse estilo parental autoritativo, que não enxerga no castigo, na punição, no grito, uma forma eficaz de educar, não precisa disso. A gente é o maior espelho e exemplo, até a Michelle falou para nós, e é isso, para a criança. A gente se coloca verdadeiramente no lugar da criança, a gente constrói vínculos com ela, tem uma comunicação mais positiva do que negativa. E aí, gente, são assim, N recursos nobres para educar, que não fazem a gente cair no que talvez tenha sido o único recurso que a gente aprendeu, que era de uma educação um pouquinho mais autoritária, de tapa, chinelada, castigo, punição. A gente não precisa cair nisso. É que no primeiro momento, quando a gente fala que não precisa disso, já vem na nossa cabeça, meu Deus, então como é que eu vou educar? Meu filho vai virar um rebelde, né? A gente pode até, inclusive, combinar de fazer uma próxima live um dia para falar só sobre isso. Quais são os recursos nobres de uma educação autoritativa, então, né? Mas eu já adianto para vocês, como eu sempre falo, que é claro que não existe fórmula mágica, não tem como, né? Não é num passe assim de uma varinha de condão que tudo vai se resolver, que a criança vai começar a se comportar 100% bem. Claro que não, não é assim que acontece, né? Especialmente se você estava até então acostumada a migrar ali, a vivenciar um estilo parental que não é o autoritativo com a criança em casa, pode sim ser, mas pode e vai ser mais difícil você se ajustar a esses recursos mais nobres da educação na hora de educar a criança. Claro que sim, né?
É lógico que sim, para toda mudança que a gente faz na vida é mais difícil. E a partir do momento que você está conhecendo esses novos recursos agora, até você colocar eles em prática leva um tempo. E não precisa se preocupar em, puxa, hoje não é assim que funciona. Hoje está o horário, eu vou fazer a sessão de disciplina com o meu filho. Então, para colocar em prática esses recursos que são nobres ali do estilo autoritativo. Claro que não é assim que funciona, né? É no dia a dia que a educação acontece, nos momentos do cotidiano mesmo. Mesmo nos erros, erro é um excelente momento para aprendizado de ambas as partes, nos incidentes do dia a dia. E sabe qual é o momento? É um trabalho sim a longo prazo, sem dúvida, Dani, é exatamente isso. Mas se a gente toma a decisão, puxa, eu quero que o meu filho mude, então eu preciso me enxergar como mãe, como pai, e eu preciso mudar. E se eu começo a ter essa consciência, essa percepção, esse é o primeiro ponto, para daí começar a caminhar rumo a essa educação mais democrática, né? Se eu quero mudar e vou começar a praticar isso no meu dia a dia, eu preciso cuidar, especialmente, sabe quando? Que a gente precisa estar bem atento, assim, se policiando, especialmente nesse início, naqueles momentos que a gente tá, assim, no limite, estressado, esgotado, cansado, depois de um dia terrível de trabalho, que você não aguenta mais nada, porque nesses momentos vem as nossas configurações padrão, que são o quê? Igual um computador, quando a gente formata, de repente ele volta com as configurações padrão de novo. A gente também tem isso. Então, de repente você começou a conhecer agora esse modelo de educação e quando você vê, mesmo sabendo que não precisa partir para esse lado, você está gritando com a criança sem querer, do nada você já explodiu, surtou, pode acontecer, claro que pode. Opa, é você reconhecer isso, e que bom se você tá nesse ponto, gente, maravilhoso, que significa que você já se reconhece, já se enxerga como pai, como mãe, já sabe para onde você quer caminhar, maravilhoso isso, né? A gente já tá no meio do caminho. Mas nesses momentos é que a gente precisa cuidar, porque vai vir exatamente quem a gente é. Então, num processo aí de ação-reação diante do filho, da criança, se perceba, se pergunte, como que eu tô agindo? Do jeito que eu tô agindo, o que que eu gosto da minha reação, do que eu não gosto, o que que dá para mudar. E é esse processo para a gente conseguir mudar essas nossas configurações padrão. Você na vida, Rê, mas não é só você, sabe? É legal que eu tenho visto cada vez mais assim uma onda de, especialmente de mães, né? Mas de pais também, mas eu falo com muita mãe, dizendo que tenta e que sabe que não deve gritar com a criança e que não deve bater, e de repente quando vê, surtou e gritou e brigou e vem aquela culpa, né? Ai, aquele peso, aquela coisa, por que eu fiz isso? Mas se você tá nesse caminho, que bom, você já tá no processo de mudança, excelente, isso não é ruim. Pior é quando a gente não tem essa consciência e nem se percebe assim e não consegue nem ver que fez alguma coisa errada, ou que surtou desnecessariamente com a criança, ou que descarregou nela uma coisa que não tem nada a ver com ela, ou que está exigindo dela uma coisa que depende de nós antes, porque a gente que é adulto, entende? Tá tudo certo, faz parte. Viu? O Lali também tá nessa, não são só vocês não, meninas. Tem bastante gente nessa. E que legal que vocês já se percebem, ótimo, vocês já têm essa consciência. Então é trabalhar o quê? O autoconhecimento, o gatilho da calma nossa, o gatilho do estresse, o que leva a gente para aquele nervosismo, o que faz a gente conseguir se acalmar. Se a gente tem essa nossa percepção, é mais fácil a gente saber lidar, e só sabendo lidar com a gente que a gente consegue lidar dessa forma com a criança também, né? Não é só você que faz isso, não. Viu? Márcia também está concordando, dizendo que é verdade. Muita gente faz isso. Eu falo, tem uma onda cada vez mais crescente, assim, de mulheres que têm se percebido como mães. E isso é maravilhoso. É o que a gente mais espera aí para esse futuro próximo, né? Então, a gente ter essa consciência do equilíbrio necessário de ser firme, sim. Não é para largar a criança, não é para ser mole, não é para ser permissivo, mas ao mesmo tempo com muita gentileza, com muito amor e com a gente tendo esse entendimento de que quando a criança tem um mau comportamento, por exemplo, não é porque ela está querendo desafiar a gente como adulto, não. É porque talvez alguma necessidade dela não esteja sendo atendida, é porque ela ainda não tem o entendimento como a gente tem, que já é adulto. Então, se você conhece, se você entende o que se passa no cérebro da criança, os indícios que ela dá às vezes antes de um ataque de birra, se você está sensível para perceber tudo isso, que legal, você está conseguindo caminhar rumo a esse equilíbrio. E às vezes a gente coloca tanta coisa assim e dá a impressão que vai ter que seguir um manual cheio de regras, e não é isso. É para ser
um processo leve, gostoso, com criança, como tem que ser, né? Com humor. Claro que não é fácil, claro que para quem está querendo mudar e é o caminho mais difícil mesmo, como de qualquer outra mudança. Mas se a gente se dá conta disso, gente, a gente tá verdadeiramente no caminho, entende? E no fundo a gente precisa ter a real noção de que o jeito que a gente adulto age com o mundo é um indício muito grande de como os nossos filhos vão ser. Porque, a gente já falou, eles são verdadeiramente uma esponjinha, né? Absorvendo tudo, captando tudo. O jeito que a gente age no trânsito, o jeito que a gente cumprimenta um porteiro, fala com um garçom, como trata as pessoas. Às vezes a gente quer ensinar valores para a criança da forma mais desconexa possível, né? E a gente não se dá conta. Gente, a gente é meio doido às vezes, assim, como adulto. Quer ver só? A criança mente alguma coisa e para ela parar de mentir, o que a gente fala? Não minta, senão vai crescer o teu nariz. Oi? A gente conta uma mentira para a criança para pedir para ela parar de contar mentira. Não faz sentido. Ou a criança tá gritando e aí você quer que a criança pare de gritar e você vai gritar com a criança. Para de gritar! Mas como assim? Olha que desconexo, né? Se a gente quer que a criança não grite, por que a gente vai passar esse recado para ela gritando? Não é muito maluco? A gente não se dá conta dessas sutilezas aí do dia a dia, né? Mas no fundo, se a gente para perceber, se colocar no lugar da criança, a gente vê que a gente é muito doido. E depois exige da criança uma coisa assim que é irreal, né? Totalmente incoerente. Já é incoerente para nós, quanto mais na cabeça da criança, que ainda não tem o cérebro racional completamente formado. Não existe isso. Então era isso que eu queria passar um pouquinho para vocês hoje. Eu vou só voltar aqui nos comentários, ver se tem alguma pergunta, se ficou alguma dúvida. Sei que a nossa primeira live eu comecei aqui hoje, antes derrubou, saíram algumas pessoas, não voltaram, ficou alguma coisa para trás, mas depois se vocês quiserem podem me escrever no inbox aqui do Instagram também. Eu vou deixar esse quadrante dos estilos parentais no meu stories. E na quinta-feira que vem a gente vai falar do segundo tema mais votado para a nossa live, né? Que é das habilidades socioemocionais na infância. Como trabalhar tudo isso então com as crianças. Tô só voltando aqui, acho que eu fui passando por todos vocês, vendo os comentários, sempre muito bom. Ai, gente, eu quero agradecer vocês também, que eu fiquei bem feliz. Depois da primeira live semana passada, eu recebi bastante comentário, bastante gente me procurando para agradecer ou para pedir ajuda até, né, assim, orientação. Eu fico feliz porque daí eu sei que eu tô conseguindo ajudar. Lu, vou deixar a pesquisa também. Quer ver, ó? Não sei se vai dar para ver por conta dos comentários. Mas eu vou passar o título da pesquisa e coloco nos meus stories também. É um título grandão, que é Continuidade dos estilos parentais através das gerações. Esse é o nome da minha pesquisa. Se vocês colocarem no Google, vai ver. Continuidade dos estilos parentais através das gerações. Aí eu fiz esse link aqui no encurtador de link, né? bit.ly, eu chamo assim, o bit.ly, pesquisa intergeracional. Esse I ali que parece um L minúsculo é um I maiúsculo, tá? Mas eu deixo esse print aqui também nos stories depois, para quem não conseguir copiar agora, para vocês conseguirem entrar e ver a pesquisa também, tá bom? Deixa eu ver. Obrigada, Márcia. Fico muito feliz de saber que vocês gostaram do conteúdo também. Obrigada, Lu, Luciana, Lu de Luísa. Obrigada a todos vocês que acompanharam. Que bom saber que foi um conteúdo pertinente, que eu consegui ajudar. E tô aqui sempre disposta e aberta a ouvir sugestões de vocês. Gosto quando vocês participam. Me mandem feedback para eu saber se eu tô no caminho também, dando dicas, dando sugestões, que é sempre um prazer conseguir contribuir com vocês, viu? E quinta-feira que vem tem mais. Tô aqui junto com vocês pra gente falar sobre as habilidades socioemocionais da infância. Super obrigada mais uma vez, ó. São 9h40, já é o horário da gente finalizar para não ficar se estendendo muito. Hoje a live foi um pouquinho mais teórica do que da semana passada. Semana passada foi bem cheia de dicas práticas, né? Porque o tema pedia mais isso. Rogério, legal que você gostou, que você estava aqui. Karen também. Lali, Luciana. Fico super feliz de conseguir ajudar. Hoje foi realmente mais teórico, mas semana que vem também a gente vai partir para a dica prática sobre essas habilidades socioemocionais. E Alice, beijo para Alice. Super obrigada. Bom descanso para todos vocês. Fiquem com Deus e até a próxima quinta.